Dádivas é um podcast que busca compartilhar histórias de vidas reais e impactantes, contadas por pessoas que consideram essas experiências como verdadeiras dádivas de Deus. Buenas, buenas! Sejam bem-vindos, esse é o podcast Dádivas. Eu sou José Roberto Fonseca e tenho como missão trazer histórias reais e impactantes contadas por pessoas que consideram essas histórias verdadeiras dádivas de Deus. Falamos de Deus, falamos de Jesus e falamos de muitas outras coisas nesse episódio e nesse podcast. Sejam bem-vindos, obrigado por nos escolher, por nos permitir a chegar no seu lar, no seu carro, no fone de ouvido. Se você está na academia, aumenta o som, que hoje o episódio promete. Antes disso, siga a gente. Se você não segue a gente ainda no Spotify ou no YouTube, vai lá, aperta o sininho, acompanhe esse trabalho. Se você gosta desse projeto, peço gentilmente, se quiser contribuir, for do seu coração, vou deixar o QR Code aqui na tela. Qualquer quantia bem-vinda para a gente continuar levando a palavra de Jesus Cristo aos quatro cantos do mundo, que essa é a palavra que eu tenho. Amém? Vamos lá? Estou aqui com a minha convidada, que é uma luz, e sou muito grato. Obrigado mais uma vez. Ela é filha da dona Rosana com o seu Luiz, nascida em São Paulo. Sim. Um irmão Leandro, sim. A gente vai falar disso um pouquinho. Ela é casada com um gentleman, seu Rafael Diffenthaler. Eu sempre me perco no sobrenome dele. Diffenthaler. E há 3 anos já. Sim. E ela tem um dos dons mais lindos. E a gente vai falar desse dom. Michele Thaler, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida já a partir da minha história, né? Do que Deus tem feito, né? Amém. Obrigado. Muito honrada, obrigada pelo convite. É de uma humildade, assim, de uma simplicidade, senhoras e senhores. Segundo ela canta sobre Jesus, fala sobre a vida, sobre moda, beleza? Se vocês acompanharem, a gente deixa o Instagram dela depois aí. Gosta de correr, assim como eu. Muito! E de manter um estilo de vida saudável. Às vezes faz umas comidinhas lá para quem acompanha. Me cheio do céu, fala, ô Glória! Cuidado, porco! Você é ministra de adoração. Sim. Compositor e flautista. Lindo isso, hein? Sim. Me lembra um pouco de Davi. Vamos falar de Davi, verdade, cara. Verdade. O seu amor pela música teve origem ainda na sua infância, como um integrante da orquestra na sua igreja. Uhum. Fiz bem? A produção fez bem. Exato, perfeito. É dona de uma voz marcante, inesquecível. E tem uma linda história de vida que ela vai compartilhar aqui comigo, com vocês, com todo mundo hoje. E através das suas canções você evidencia e tem como foco levar a mensagem do Evangelho. Sim. Louvar e buscar a face dele. Principal foco. E assim, profetizo em nome de Jesus que isso é só o início. Amém. Que o que está por vir, o que está para acontecer é algo inexplicável. Que a gente possa tocar e vai ser tocado, pessoas serão transformadas, vidas de pessoas serão transformadas. E fala um pouquinho mais, assim, você serve a sua igreja local. Infelizmente tivemos uma perda, pesada, sem palavras, né? Muito pesada, inesperada, como apesar da gente, a única certeza que a gente tem, mas a gente não está preparado ainda, que o Senhor o levou. Né, a sensação. Então, você serve a Bola de Neve. Hoje estão ali onde era o teatro da Vila Olímpia. Isso, do antigo Olímpia, na casa de show. E hoje está com uma casa de shows do Senhor. Que todas as casas de show se transformem disso, né? Tá mais de 10 anos e você ministra lá. Conta um pouquinho pra gente de como você serve ele. Vou começar um pouquinho anterior a isso. Eu cresci na igreja, né? Na Assembleia de Deus, cresci. Minha avó me levou com 3 anos de idade para a igreja, ela ia, cheia do coque já ainda. Frequentava e me levou para a igreja desde pequenininha. Tá. Então, eu frequentava as crianças, eu cresci com essa base, né? Glória a Deus por isso, que para mim isso é um presente do céu. Eu agradeço muito a Deus por ter crescido e conhecido a Jesus na minha infância, porque foi o que me fundamentou para tantas outras lutas que eu teria, né? Futuramente, né? Os princípios foram estabelecidos ali. Então, cresci na Assembleia. E aí cantava, né? Conhecia a música através da igreja. Desde pequenininha? Desde pequenininha. Mesmo, já? Eu lembro que com 10 anos, foi a primeira vez que eu fui cantar sozinha. Peguei o microfone e fui desafiada pela minha
pela tia Belinha, né, que era a tia lá das crianças. Então fui cantar, então era comum, né, isso para mim, então não tive tanta vergonha porque a igreja era pequena e todo mundo fazia isso. E aí depois disso eu comecei a cantar e eu comecei a entender no Senhor que essa era um dos meus dons e fazia parte da minha chamada. Tá. Só que aí eu migrei também para banda, orquestra, porque geralmente essas igrejas têm orquestras, é muito comum, né? Então eu escolhi um instrumento, eu queria teclado, mas já tinha tecladista. Falei, bom, eu vou para flauta transversal, que eu Tá. achei lindo. E aprendi, e entrei na orquestra e fiquei muitos anos ali tocando. Que lindo. E aí depois disso eu me afastei, assim, me afastei de corpo mesmo, porque sempre carreguei o temor do Senhor comigo. Me afastei por 3 anos Tá, da casa de Deus e fiquei procurando um lugar até encontrar o Bola de Neve. tá. Então, Aí no Bola de Neve eu me reencontrei com Jesus. Fui foi restaurada e encontro reconstruída. mesmo. Foi um encontro porque eu tinha ali, eu tinha muitas questões emocionais que Deus precisava curar em mim. Muitas rejeições, Uhum. muitas feridas na alma. Minha história é uma história, eu falo que é de uma novela mexicana. Aconteceram 1000 coisas na minha história até os meus 20 anos. Em Tamo todas junto, as então. Eu áreas. gostei dessa, eu Tamo não tinha junto. pensado, né? Dá uma bela novela mexicana. Eu vivi várias. Altos e baixos. O Rafa fala assim, amor, eu acho que você tem prioridade para falar de várias áreas, de quase todas, assim, porque eu vivi na pele e sofri muito. E tudo isso, apesar de Deus estar comigo, geraram questões que eu precisava curar nas minhas emoções. Tá. E o Senhor nos conduz pelo processo de cura. Isso para mim é muito interessante, porque Ele faz milagres. Isso é fato. Mas o Senhor nos conduz por processos de cura que estão no ordinário. E a gente Tá. precisa ficar atento a isso. Muitas vezes existem processos que ele vem com cura e muitas vezes ele nos conduz ao processo da cura. E eu fui Uau. conduzida ao processo da cura. Fui conduzida ao processo da identidade, de quem eu era, Tá. o que aconteceu comigo, por que aconteceu. E aquilo que aconteceu geraram coisas no meu coração, geraram rejeições, geraram feridas. E aí o Senhor foi me conduzindo nesse processo de identidade. Filha, quem você é? Para mim, primeiro para Deus. E Deus me cercou de Isso amigos. que eu ia comentar, assim, colocando as pessoas certas, no horário, Exato, faz na toda hora certa, no lugar certo. faz toda a diferença. Eu aprendi a orar pelos amigos de Deus. Eu aprendi, Senhor, me dê amigos que são amigos de Deus, que vão transformar a minha vida também. E eles foram que me lixaram. Então, Deus usou muito esses amigos por palavras de afirmação para me restaurar, para ressignificar muitas coisas na minha vida, inclusive amizades. Então, foi um processo bem longo, se eu for Parabéns pelo detalhar. autoconhecimento, né? Um autoconhecimento, Deus me é um conduziu por empoderamento, isso. é uma autoridade quando você parece, Amém, glória a você Deus. compartilha isso que é divino mesmo. Glória a assim, Deus. E eu aprendi com o melhor psicólogo. Psicologia é importante, eu faço terapia. Também. Isso é muito importante, deixa claro. É. Não é questões assim, são questões espirituais, É. porque você conhecer como Deus fez o corpo humano, como a gente funciona, eu acho que a gente aprende muito mais sobre a Bíblia, né? Sim, A sim, é gente algo... entende o porquê Deus é tão misericordioso, por que ele é tão amoroso. Então, quando a gente se conhece, a gente acaba compreendendo os processos de Deus em nosso coração. Então, Deus me conduziu pelos processos. Ele sabia que eu demoraria talvez um pouco mais para ser tratada em algumas coisas. Outras pessoas não, por isso que ele trata diferente. Ele faz de forma diferente na vida de cada um. E quantos anos você tinha nesse reencontro? Eu estava com 23 anos, foi quando eu voltei Tá para o bom. Senhor. Eu tô com 43. 43. Então, assim, foi o meu encontro. Que bênção, mas Foi o nunca meu é tarde, encontro. porque o Senhor Não. E redime conforme a gente tava falando um tudo. pouquinho nos bastidores, e tudo detalhe, que é um Deus ele é um Deus de detalhes. Então eu paro e vejo a minha história hoje assim, e falo, tinha tudo um porquê, assim, as Tinha. pessoas, os lugares, as Tudo. situações, o contexto, a família, as feridas emocionais, as alegrias, porque nós tivemos alegrias também, Exato. né? Então o berço assim, que é divino assim, foi minha história. É tão incrível, eu vejo assim, através da minha vida, até as quedas que eu tive, né, os meus erros, hoje parece que tudo isso coopera para Deus usa todas as coisas, ele não desperdiça nada. Então, aquilo que talvez um dia foi vergonha para nós, aquilo que talvez um dia foi
nossa, Senhor, eu estava distante. Ele é tão poderoso e não dá para entender. Ele usa isso para a glória dele hoje na nossa história, porque isso gera testemunho, que gera cura e salvação em outras pessoas. É incrível viver com Jesus. Porque Glória a ele Deus. não deixa sobras. Glória a Deus. Nós estamos falando de Deus, estamos falando do Filho dele, de Jesus Cristo de Nazaré, estamos falando de espiritualidade, Sim. de dons ministeriais. Nós vamos entrar no dom. Você tem o dom de louvor, né? Sim, sim. Então, você louva a Deus e traz, com isso, traz pessoas a Jesus de uma certa maneira, louvando. Sim, olhando tua página no YouTube, a gente, junto com a produção lá, admirável, e o que me chamou a atenção, Jeová Jireh, que foi o primeiro foi o primeiro, né? A coisa sim, lindo, parabéns pelo teu glória trabalho. A Deus. Assim, e quando a gente faz pra ele é diferente. É diferente. Quando a gente se entrega, faz o perfeito, é teu, Deus, deixa fluir. Foi o que a gente, antes de começar, a gente orou aqui, falou assim, que seja feita a sua vontade, que as palavras sejam suas, não as nossas, né? Então, é diferente. Então, para você que está nos ouvindo, nos acompanhando no YouTube, vai lá na página, qual que é a página, Michele? O YouTube é Michele Thaler. Tá, é TH. Eu acho que tá confuso. THLR. THLR. Depois eu peço pra gente colocar aqui, se você autorizar, pode pôr. A gente coloca. O teu último, tô certo? Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Foi uma voz feminina, e uma voz feminina ficou tão... Ficou gostoso, porque eu conheci esse louvor através de César Minotti e Fabiano. Ah, foi? Através de um sertanejo. Já não conhecia através de um sertanejo de uma voz poderosa, assim. Forte, né? Não, mas é quando a gente migra pro doce, assim, pro suave de Deus, tem a sua particularidade, a sua diferença. Parabéns. Exato, glória a Deus. Parabéns. Para que vocês que não acompanharam ainda, a minha recomendo fortemente que vão lá, verifiquem. Também acompanhem o trabalho dela, que tá lindo demais. E conta um pouquinho mais do seu testemunho para quem está acompanhando a gente, na parte de louvor. Então, você contou a parte de instrumentos e tal. Sim. E para a gente fazer uma referência com a palavra, porque eu gosto de tratar disso, assim, Davi louvava Deus em várias ocasiões. Ontem à noite, quando eu estava refletindo sobre o episódio, eu falei assim, Deus, coloca no meu coração, e veio Davi. Cara, sério. Um salmista, sério, né, que o rei Saul era... por favor, tragam, né? Ruivinho, de estatura baixa, o improvável. Simples, né? Simples, pastor de ovelhas, né? Então, de acordo com Salmos 34, Davi louvou a Deus por ter respondido às suas súplicas e o exortou a confiar nele. Então, conta um pouco, fazendo esse link com Davi, assim, qual que te leva a essa comunicação e esse dom de esparramar, de levar a mensagem de Jesus? Como que é, cara? Quando você tá sentada ali... Eu sou muito grata a Jesus porque através da música eu consigo levar a palavra de Deus. É uma ferramenta, né? A música, a gente fala muito, o ministério de adoração. Não, gente, não existe o ministério de adoração. Todos nós somos adoradores. Tô lavando a louça, tô adorando a Deus através do cuidado da minha casa. Eu estou servindo alguém, eu tô adorando a Deus. Eu tô no carro, tô adorando a Deus. A adoração, ela tem que estar dentro de mim o tempo todo. O altar de adoração é o meu coração. Então, quem tá pregando também tá adorando. E a música é uma das ferramentas de adoração. Perfeito. É uma ferramenta muito poderosa, porque o céu Apocalipse, se você for ver, fala muito sobre canções, muito sobre música, adoração. Os anjos adoram o tempo todo. Então, Deus estabeleceu algo sobre a música e é forte isso que ele estabeleceu. Então, através da música, eu já ouvi dizer assim, a palavra, quando você fala, a pessoa para aceitar, ela pensa ou não. Ela pensa, desculpa, na verdade, ela pensa se vai aceitar ou não, ela filtra. Quando você canta, quando você ouve uma música, aquilo entra no seu coração, você querendo ou não. Tanto é que a gente tá no Uber ouvindo umas músicas que a gente fica, sangue de Jesus tem poder, horrorosas. Aquilo fica aquilo entra no nosso coração. E fica na nossa cabeça, e martela em nós. A música, ela fica. Então, existe algo sobre a música muito poderoso. Então, eu sou muito feliz de poder falar de Jesus através da música, porque é algo que vai penetrar os corações. E Deus já me ministrou muito, e já falou muito comigo sobre a mensagem que eu carregar
na música vai curar corações, através da minha história, através do que eu já vivi, sobre curas mesmo na alma, e a música ela tem esse poder. Então, muitas vezes eu não conseguia orar, eu cantava. Eu tenho muitas composições que eu ainda não lancei, eu tenho músicas gravadas, eu tenho músicas que eu quero gravar, e elas contam muito sobre a minha vida através da música. Então, eu consegui transformar em música a minha adoração secreta, transformar em música as minhas orações, a minha experiência com Jesus. Então, você poder contar a sua experiência cantando, para mim é muito precioso, porque ele penetra na alma. Então, a minha história com a música é essa. Eu ouço muito testemunho sobre isso. Quando você canta, pessoas que não são cristãs, assim, que talvez não entendam tão bem o mundo espiritual, falam, nossa, quando você está cantando, parece que tem anjos na sala. Eu falo, glória a Deus, porque tem mesmo, em nome de Jesus. Porque acontecem coisas espirituais. E também a música, para mim, em muitos momentos, foi arma de guerra. De guerras, de batalhas espirituais. A nossa batalha não é com a carne nem com o homem, é Não, espiritual. De guerras né? espirituais, de vitórias, de choros, mas eu já tive circunstâncias de, não sei se como soaria, mas assim, de expulsar demônios com canções, com música, através da música. Então, assim, ela vai desde o contemplar ao Senhor, adorar ao Senhor, ouvir a voz de Deus, desabafar com Jesus, contar a experiência, ministrar corações e até a guerra, a batalha espiritual. Então, a música, ela cerca... Ferramenta poderosa. É uma ferramenta, a música é uma ferramenta, por isso que Deus fala pra gente louvar. Tá em Efésios lá, é isso? Davi. O que Davi fez, né? Da Saul, ele era atormentado, foi a passagem, né, que você citou. Ele era atormentado e para libertar, para ele se sentir liberto ou mais confortável, ele chamava Davi para tocar a harpa e a música, ela trazia paz para o coração e libertava de alguma forma, né, Saul. Então é um instrumento realmente poderoso, né? Não, e tem acesso a hora e lugar que Exato. E eterniza, né? Eterniza. Fica eternizado mesmo, né? Uau! Se vocês tivessem ideia do que está aqui acontecendo. E foi um processo. Você contou um pouco no início desse processo, né? Mas quando você pegou o microfone, você sentiu essa autoridade mesmo? Ou fez em casa, depois foi para a igreja? Na primeira vez? Na primeira vez. Como foi? Você se recorda disso? Ou foi de uma forma tão... Eu Só fazer um lembro parênteses do vez. Lincoln que teve com a gente, ele não tocava violão e não cantava. Nunca. E aí, ele hoje faz parte do GC, nossa célula, Sim. né? E ele é o adorador. Que Segundo, lindo. né? Ele louva e tal, ele Sim. toca e ele, assim, falou que deu o testemunho dele, falou que aconteceu. Uau, Né? Deus faz. Não, então, e a gente não tinha no GC. Então não tinha. Então, algo assim, um GC hoje a gente tá no 2020, né? É lindo de ver, né? Então conta como que foi para vocês. Olha, eu lembro a primeira vez, eu lembro como se fosse ontem. E eu estava um pouco nervosa, mas já estava acostumada com isso. Mas eu sempre fui muito sensível, assim, meu coração sempre foi muito sensível a Jesus. Então, eu lembro de me esforçar, porque quando a gente está cantando, você precisa apagar a tua carne, você precisa matar ela o tempo inteiro enquanto você tá ali se apresentando para cantar na frente das pessoas, né? Então, eu sempre tive isso com a música de tentar assim me imaginar diante de um trono do Senhor cantando para ele. Assim, é para você, Jesus. Mata a minha carne, porque é para você, porque a nossa carne sempre vai tender a puxar qualquer tipo de glória, qualquer cura de rejeição, aceitação, é natural da nossa carne. E a nossa guerra é sempre, Senhor, eu estou te adorando, e isso está ministrando corações. Claro que eu fui tendo esse entendimento com o passar dos anos, eu era muito nova, 10 para 11 anos, né? Mas eu sabia que ali era meu lugar, assim, de cantar para Jesus. Então, foi um desenvolvimento, esse sentimento de autoridade, de entender o poder de adorar o Senhor através da música e o que acontecia no mundo espiritual através disso, né? Então foi ao longo dos anos o Senhor foi me ministrando e foi afirmando a minha identidade nisso, de quando eu abrir a boca para cantar, isso vai gerar cura.
é uma vertente que Deus me conduz sobre cura na alma, cura nas emoções. Deus sempre falou isso comigo. Vai gerar cura, porque aonde eu precisei muito de cura, muito, 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 foram nas minhas emoções. Foi na minha alma. Então, aquilo que a gente sofre, né, aquilo que dá poder pra gente curar. Em Jesus, né, a gente não tem poder nenhum. Sim. Mas em Jesus nós temos essa autoridade, né, no Senhor para curar. Então, hoje eu sinto isso. Eu sempre tento me recordar enquanto eu canto. Senhor, eu tento me imaginar diante do altar do Senhor, cantando para Ele, ministrando adoração para Ele, assim como os anjos. É um esforço que eu sempre faço. A nossa carne precisa se esforçar para isso, né? Então, eu sempre me esforço para isso. Entendendo que quando eu canto, coisas acontecem. Não porque eu tenho algo. Somos só o instrumento. Pelo poder de Deus, através da adoração, através da música. Que lindo. E hoje eu estava lendo Isaías 6, né? Que Isaías teve a oportunidade de participar de um culto no céu, né? Pra quem não acompanha, enfim. E vai lá, Isaías 6, eu deixo a dica aqui. E foi parte do meu devocional hoje, né? Eu fiquei imaginando essa experiência. Uau. Então hoje, através do seu dom, você tem uma oportunidade de fazer um pouco a experiência que Isaías teve, né? Lindo isso, né? Então Isaías 6, para quem não acompanha, vai lá, sugiro. Tira lá, para quem ouve ainda a Bíblia está guardada, tira a Bíblia da prateleira. Abre lá Isaías 6, Antigo Testamento e tal. Enfim, e vocês vão entender um pouquinho mais. Shelly, é o seguinte, de acordo com em Hebreus 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Então, a fé é citada na epístola aos Hebreus de Paulo por 22 vezes. Então, assim, no capítulo 11 é bem significativo. E para a gente, nós somos praticantes do Novo Testamento, o tripé da nossa fé, a nossa missão, a fé e depois vem os sinais, que diferencia a fé segundo o Antigo Testamento, né? Sim. A nuvem se movia e eles se moviam, a sarça falava, pegava fogo e tal. E qual foi o seu maior despertar espiritual nessa sua jornada, nessa sua reconexão com Deus? Assim? Nossa, uma pergunta bem forte. Despertar espiritual. Foram experiências, uma das, né? Tá, porque a gente tem bastante, assim. É muita coisa, muitas questões eu vivi com Deus no meu secreto. Tá. Uma delas foram os meus encontros com Jesus no secreto, de sentir a presença dele de forma sobrenatural mesmo, de eu precisar, eu na época solteira, então eu falava: Jesus, você é meu amigo, mas tem hora que você é meu marido, você é meu psicólogo, então eu sempre entendi que Deus, ele é multiforme, e consegui identificar isso nele e ter essas experiências com ele em todas essas esferas, como um pai, porque é um pai que eu não tive também, muito presente. Então eu consegui vivenciar isso, para mim foi muito sério, o Deus Pai. Porque eu não tive pai, e eu consegui entender o que era um pai através da paternidade de Deus, que é a maior de todas, né? Mas eu também tive experiências a olho nu, assim, que eu vi. Talvez não foram experiências muito agradáveis, talvez não seriam para muitas pessoas, mas eu tive experiências com o mundo espiritual através da vida do meu irmão, através da minha mãe, através de tantas coisas que eu vi, e tive que agir e tive que entrar em ação, e pela fé eu pude ver coisas acontecendo no mundo espiritual. Então eu pude provar a veracidade disso, eu pude sentir, então, as minhas maiores experiências eu sei que é real, porque eu vi acontecer testemunhos, experiências, orações e coisas que eu vivi. São muitas, né? Muitas coisas, né? E continuará acontecendo, né? Mas são as questões que vivi na minha família, que eu precisei exercitar a minha fé, e eu precisei exercitar a autoridade do Senhor, e minhas experiências no meu quarto, no meu particular com Jesus, as minhas curas e os meus encontros com o Senhor. Mateus 6,6, é isso? Encontros com Jesus. Fecha então teu quarto, a porta do teu quarto, foram as minhas melhores experiências. De choro, muitas vezes, de sentar entrega, aqui, né? De rasgar Jesus, mesmo, né? não tô bem, a gente precisa aprender a ser vulnerável com o Senhor. E aí, quando a gente é vulnerável, a cura, a visitação. Porque, um parênteses,
até nesse assunto, uma questão muito séria é que a gente quer chegar, muitas vezes, né, aprende-se assim, de chegar na presença, oh Deus Todo-Poderoso, e você ser tão polido na presença de Deus, e você querer agradar ao Senhor de alguma forma, mas você não ser vulnerável. Você não chegar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas eu preciso. Eu estou sentindo isso, eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu estou isso. E Jesus olhar e falar, uau, esse é o Mas eu tava coração. esperando, É o é isso que eu... coração quebrantado e vulnerável, porque ele já sabe. A É, gente precisa verbalizar as coisas. Quando a gente confessa, a gente é curado. E às vezes não é confessar pecados, é confessar uma dor, é confessar uma decepção, uma frustração. Então eu sempre fiz muito isso com Deus. Eu nunca escondi, eu nunca fiquei pra mim assim, Jesus, passei horas assim. Hoje eu tô triste porque aconteceu isso. Aí isso me gerou esse sentimento, esse. O que eu vou fazer com isso? O que o Senhor vai me ajudar? E aí eu comecei a ter essas experiências desse consolador, do conselheiro, do maravilhoso conselheiro, do pai que aconselha, do que exorta. Então nós precisamos, para a gente ter essa experiência com Jesus e aumentar a nossa fé, eu acredito que a gente precisa ser mais vulnerável das nossas deficiências humanas que Deus já sabe. somos Nós imperfeitos. somos imperfeitos, só que a gente precisa sempre falar, não chegar rígido na presença de Deus, né? Cumprindo regras e cumprindo coisas assim tão externas. Deus quer o nosso coração e nosso coração não vai ser tão lindo muitas vezes, Não, né? não. Então, para mim, isso foi o que mais me Marcou. marcou. Tá, experiência no secreto. No secreto, de poder ser vulnerável e ter um Deus que abraça a nossa vulnerabilidade. Ele abraça, é algo... E cura. Você sabe que eu participei, faz assim, no Cure, tem o Ministério Cure lá na Lagoinha, né? Legal. E a Renata e eu, a Renata minha esposa, e nós fomos, foi um final de semana, assim transformador, sobrenatural, assim, Que algo... lindo. Eu venho de uma experiência da Umbanda, a gente tava falando um pouquinho, né? Sim. E com a minha conversão e tal, uma das experiências que eu tive, e eu vou compartilhar aqui, que pode ser um testemunho. Sim. Nós tivemos o Pedro e a Vitória, eles nasceram com 8 meses ali, e eles, bem pequenininhos, e eles tiveram bronquiolite quando eram pequenos, 2 meses de idade, então quase estavam para ir para UTI infantil. E a gente fazendo tratamento e tal. Aí um dia eles dormiam no quarto próximo ao nosso, eles já estavam cada um no bercinho, não, estavam os dois no meu berço. E eu saí do quarto, era de madrugada, assim, chorando e tal, e eu parei no berço e comecei a rezar, porque eu não sabia o que era orar. Uhum. Rezava. Sim. E nisso eu entro, assim, eu tenho o dom da visão aberta, comentei contigo, e isso, o quarto, eu vejo uma luz branca de uns 3 metros, assim, entrou pela porta, saiu e atravessou a parede. Uau. Porque o homem, aquilo que é loucura para o homem, para aquele que crê, é Deus. Sim. E eu achava que era o orixá tal e tal, não sei o quê. Uhum. E eu tô há uns 2 meses no culto, domingo, porque daí a gente vai entrar como se você ouve a voz de Deus, como você ouve a voz de Deus. Eu tô no culto, tal, não sei o quê. E eu revivi essa cena. Uau. E quando eu olhei de novo o que aconteceu, no meu íntimo, Deus falou assim pra mim: era eu. Meu Deus. Foi uma das coisas mais, assim, eu parei, tava na hora do louvor, eu falei assim. Então, Ele ele sempre já tava esteve ali. preparando, ele já, assim, ele sempre esteve ao meu lado, né? Então, foram experiências, assim, Tava e te tem mais. preparando, né, Tava pro que preparando, assim. havia de vir, né? Não, a orixá tal, dá um nome pro orixá, falou assim, não, filho, lembra aquele dia? E eu voltei para aquele lugar, assim, tocou de uma forma. E aí a gente entra, assim, como você ouve Deus? Além do secreto, obviamente, né? Como que essa relação com Jesus e como que você ouve? A gente sempre quer ouvir de forma audível, né? E é muito raro isso Deve ser. acontecer. E quando acontece Mas algo tão precioso. muito. Mas é muito particular, né, de cada um, É. como você consegue ouvir Deus, até porque eu acredito que Deus, ele sabe como a gente funciona, então ele sabe como a gente vai entendê-lo, como a gente vai entender que é o Senhor. Então, as minhas experiências de saber que era Deus falando ao meu coração, na verdade, é que não dá para explicar, mas eu sinto uma pureza, uma mansidão, uma vontade de chorar, uma verdade, e eu sei que é Jesus. Assim como
quando ele já me usou para falar com pessoas, eu começo a chorar de amor pela pessoa. Isso é muito particular. Já aconteceu, eu era comissária, e já aconteceu nos aviões, assim, de eu entender que ali era uma plataforma de ministério para mim, de exercer meu não ministério. Tem lugar, né? Qualquer lugar é lugar. O Senhor me falou, quando eu fui, né, caminhando essa área profissional para ser comissária, eu estava com muito medo, eu vou abandonar meu ministério. Como que eu vou fazer? Porque você vive voando. Mas enfim, aí o Senhor me corrigiu, me falou, o seu ministério está onde você estiver, não é uma igreja. Entendeu? A gente precisa se alimentar, nós precisamos estar ali em reunião, se alimentar, ter pastoreio, e aí a gente precisa alimentar os de fora. E aí eu fui, na época que eu era comissária, eu sempre ouvi as histórias, né, dos meus colegas de trabalho, e sem religiosidade nenhuma, eu ficava, Jesus, como o senhor quer que eu fale com ele de alguma forma? Então me usa, se o senhor quiser, tô aqui. E aí aconteciam oportunidades de eu chegar e falar, me conta a tua história, isso já é um começo de amor, né? Pessoa ser ouvida. Então, eles me contavam as histórias, e aí eu começava a falar do amor de Jesus, porque era pertinente na conversa. E eu começava a chorar, amando aquela pessoa. E eu falei, olha, eu tô te amando, e esse choro é de amor. Nunca vi a pessoa na vida. Já aconteceu isso em ônibus. E aí eu falei, eu não sou louca, eu te amo, mas na verdade eu tô chorando porque esse é o amor de Cristo por você. Então eu sei que é Deus, porque eu sinto um amor invadir meu coração que não é meu. É o amor de Cristo. Então, não é um amor pelo Rafa, não é um amor por mãe, não é um amor. É um amor assim. Ágape mesmo, é o tal do ágape. É esse amor, é esse amor. E aí já aconteceu em ônibus também. É esse amor, hein? É esse amor. Finge que vocês não ouviram, galera. Esse amor. E aí, em ônibus também, um rapazinho do meu lado. E aí Deus falou, fala com ele. Eu sentia no meu coração, então eu sentia assim, eu começava a sentir o coração bater muito forte. Eu falava, Jesus, não sei nem quem é. Falei, olha, eu não sou louca, preciso te falar uma coisa. E começar a chorar de amor pela pessoa. Então eu entendi que quando Deus me usa para falar com alguém, e são sempre pessoas muito específicas, Deus me faz amar essa pessoa. Então, por isso que Coríntios fala, né? Sem amor, não adianta você queimar teu corpo, não adianta você ter um ministério lindo, não adianta você fazer nada. Não adianta você dar seus bens para os pobres, não adianta você dar toda a sua fortuna, vender todos os seus bens. E aí, se não tem amor, Deus vai falar, obrigada, mas não valeu. Não, é sobre o amor. Então, essas experiências me mostram, eu enfatizo muito, assim, quem está ao meu redor sabe o quanto eu prezo pela pureza, pela mansidão, pela humildade de Jesus, assim, e o amor. Se você faz sem amor, melhor não fazer. Sobre o amor de Cristo. É o amor de Cristo. Então é assim que eu sinto ele. E o relógio correndo aqui, que vocês não têm ideia, não dá de parar. Para, Deus, para o relógio aqui. Para o Cronos que a gente fica no Kairos. Seguinte, nós vamos para uma segunda parte, que de acordo, dádiva aos olhos da fé, que é o nome do nosso podcast, diz que em Tiago 1,17, ou seja, Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, e desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Sou bem fidedigno a essa passagem. E direto, certeiro no teu coração, qual é a sua maior dádiva? Hoje, eu aprendi que a maior dádiva é a vida em abundância que nós temos, é conhecer Jesus, para mim. O que eu entendi, Jesus, obrigada porque eu te conheço, obrigada porque o Senhor me apresentou o Senhor, e obrigada por eu ter vida e valorizar a vida aqui e vivê-la com você, Jesus. E isso para mim é a minha maior dádiva. Deus, obrigada por me escolher. Uau, é isso. Lágrimas nos olhos, assim. Jesus. Michele, é o seguinte, se você estivesse tomando um café com Jesus, ó que privilégio, ó que privilégio, e tivesse a oportunidade de adorá-lo face a face através de uma canção, meu Deus, qual seria? Meu Deus. Imagina assim, vamos lá, até o drama aqui, utilizar o poder da teodrama. Não, isso que é uma gostoso. Jesus, como eu te adoraria. Qual música? Nossa, qual são que tantas você escolheria que, assim, filha, pode escolher a música, pode escolher o louvor, imagina, né? Olha, gente, são tantas. Eu quando a pessoa pede para eu escolher uma música, eu travo. Mas são tantas músicas lindas que nós conhecemos. Talvez,
que tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a dádiva, seria: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Talvez seria essa. Uau! Obrigado, Michele, Glórias a obrigado. Deus. Vamos entrar no momento de homenagem aqui, tá? Eita! E a nossa produção apurou com uma pessoa muito próxima. Ele é um fofo, cara. O Rafael, assim, Rafa, eu sei que você vai assistir esse episódio, com um baldinho de pipoca, ou enfim, da maneira que for. Vai repetir, vai assistir 2, 3, porque a gente acaba assistindo 2, 3 vezes, né? Sim. E obrigado por você ter sentado aqui, obrigado, Jesus, por ter nos proporcionado a nos conhecermos, porque foi uma indicação da Marcela. Ai, que linda. A Mama, beijão. E o Rafa teve aqui também com ensinamento, com dom, fluiu tão assim, e desde então a gente estabeleceu uma conexão de irmãos, assim, que, cara, Deus continue transbordando na sua vida, irmão, em nome de Jesus. Ele diz assim, qualidades da Michele. Vamos lá, vamos eternizar esse momento, cara, adoro. Para renovação de aliança é lindo demais, assim. 3 anos, vocês conhecem há quanto tempo? 4 anos e um pouquinho. Ele sabe bem de datas. Ele sabe, não sou tão boa em datas, mas 4 anos e meio. Não, a história de vocês é linda. Foi uma história muito não, crazy. A história é linda. Foi muito assim. Deus mesmo. Deixa eu ouvir do seu lado, antes de Jesus. A gente já tem a versão Rafa 1 e a gente pode ter a versão Michele 1 aqui. Bom, vou contar da minha perspectiva. Da sua perspectiva, da tua ótica. Eu fiquei, depois que entrei no Bola, fiquei 10 anos solteira. Certo. Esperando em Deus, orando, enfim. E aí, quando aconteceu a pandemia, eu já era amiga dos pais dele. Eu já cantava lá na casa dos pais dele, que eles faziam cultos e tal. E aí o pai dele me chamou no meio da pandemia e falou: Mi, tudo bem? Preciso que você ajude. Meu filho tá voltando para Jesus e eu queria que você enturmasse ele com o pessoal. Eu falei: claro, eu sou muito grata. Eles sempre foram muito queridos comigo, me ajudaram muito, enfim. E aí eu falei: manda o WhatsApp dele, que aí eu vou conectar ele com a galera. Aí mandou o WhatsApp, eu vi que era bonito, assim, eu falei, não, mas acabou de chegar, deixa pra lá, para de ser louca. Acabou de chegar. É o Espírito Santo ou sou eu, né? Estou 10 anos aqui esperando, não. Deus, e eu falava, não, olha, eu quero alguém que tá há muitos anos na igreja, mas Deus faz do jeito que Ele quer. Filha de assembleiana e tal. Eu falei, eu vou esperar, mas Deus sabe o que faz, os planos dele são diferentes dos nossos, então amém. E aí eu mandei, oi, a paz do Senhor, tudo bem? Mandei a paz. No Bola a gente nem tem mania de falar, é menos informal. É menos informal, mas com ele eu fui mais formal por ele ser um homem. Já dando... uma distância calma, né? Então, oi, a paz, tudo bem? Nanana. E aí a gente começou a conversar, apresentei ele, resumindo, porque tem muitos detalhes legais, mas apresentei ele e o pai dele começou a nos conectar. O pai dele foi o Cupido Gospel ali. Então, o pai Gospel. Aí o pai dele já me chamou pra jantar na casa dele na próxima semana. Já tava tudo orquestrado. Tava tudo já planejado pelo pai dele. De volta pra Jesus. Casamento inteiro, viu? E aí a gente começou, ele toca, eu canto. Aí o pai dele fazia, vamos tomar um café. Vamos ali num culto, aí você canta, você canta, ele toca. E aí a gente foi tendo mais envolvimento, assim, como amigos, até chegar o dia foi muito rápido, 1 mês, 2 meses, de Deus nos confrontar para a gente conversar sobre o que estava acontecendo. Então ainda estava muito confuso e a gente começou um processo um período de corte, não porque obrigatório, mas ele fez um voto de 1 ano com Jesus no dia que me conheceu sem saber, ele fez um voto de 1 ano como ele estava voltando para Jesus, foi 1 ano sem olhar para o lado ou sem tocar em mulher, enfim. Essa não falou. Ele fez um voto de 1 ano. Lindo. Ele, Senhor, 1 ano eu quero me abster, eu não quero mais, porque ele estava voltando para Jesus, tinha terminado relacionamentos, enfim. E aí ele me conheceu nesse dia. E aí a gente precisou esperar esse 1 ano. Entendi. De voto dele. Só que no meio desse 1 ano ele me pediu em casamento num culto de domingo à noite, assim, com umas 3.000 pessoas na igreja. Tem vídeo no YouTube também. Tem vídeo no YouTube? Vamos buscar. Tem um vídeo muito legal. E aí, eu tô resumindo, né? Mas ele me pediu em casamento, assim, depois de uns 6, 7 meses orando junto. E aí nós noivamos nesse dia e muito em breve a gente casou. Então foi 1 ano assim que aconteceu tudo. Noivamos, casamos
e tudo muito rápido. O tempo de Deus é diferente. É diferente, porque e estava na pandemia, então tá todo mundo mais sensibilizado. Então a gente entendeu de Deus que aquele era o momento e Deus conduziu de forma rápida. E depois começamos os nossos processos. São outros testemunhos, Olha, mas isso foi ajude muitos assim. casais aí, Amém. aqueles que estão buscando e que ainda são fidedignos à palavra. Então, qualidades da Michelle, segundo o seu Rafa: Hum, sensível, criativa, pura, hum, forte, jeitosa, divertida, inteligente, que alegre, lindo. justa e esforçada. Ai, que lindo. Mas segura o Glória a coração que vem Deus. mais aí ainda. Vamos lá. Abro aspas. Meu amor, que honra poder dividir meus dias com você. Não tem um dia que nosso relacionamento não produza dentro de mim frutos de aprendizado e desenvolvimento. Vejo em você uma mulher cheia de vida, força, autoridade e alegria. Reconheço a maneira linda e poderosa a qual o Senhor te usa através da adoração. Seu coração é puro, simples e apaixonado por Jesus. Que o Senhor te preserve essa mulher que canta e encanta a todos por onde passa. Te amo muito, sou grato e me orgulho de você. Com carinho, Rafael. Ai, que lindo. Não, enquanto você falava, eu e a Renata, nós estamos juntos há 21 anos. 13 anos de casado, fazemos em fevereiro, Uau. e a gente teve a oportunidade de renovar as nossas alianças em novembro. Nós fomos para um casamento, um amigo, e quando a gente percebeu, a viagem foi tão sobrenatural, e quando a gente percebeu, a gente estava Deus, aí que a gente falou de Deus dos detalhes, que ele nos levou para renovar a nossa aliança de Uau, casamento. foi surpresa. Foi algo assim, Aconteceu. ele surpreende Que de uma lindo. maneira sobrenatural, avassaladora, cheio de encontros com pessoas que a gente não via há anos. A gente encontrou uma brasileira no casamento desse nosso amigo, no meio foi na Irlanda o casamento. Que lindo. E aí tinha uma amiga do noivo, que era meu amigo, Sim. né? E a gente não se conhecia, que ela frequentava a Lagoinha de Dublin. Nossa. Deus é tão perfeito. E aí tinha um GC, fui para um GC na segunda-feira na Irlanda, uma coisa que, assim... E eu tinha tido uma palavra 2 cultos antes que essa viagem, a única palavra que veio era que dia 13 seria o marco, 13 de novembro. E era quando a gente voltava, o voo de volta. Deus deu essa palavra antes. Deus deu essa palavra antes, só não conte pra ninguém, nem pra sua esposa. Fiquei comigo. Eu esperando o dia 13, mas do dia que a gente chegou até o final, e no dia 13 foi o dia que eu sentei, a gente num voo de Dublin pra Londres, e a gente reclamando porque o assento não foi marcado junto. Pô, eu Ai, falei, calma, deve ter um poxa. porquê. Tudo tem um Aí ela sentou no propósito. meio na poltrona na fila da frente, eu soltei no meio e sentou um irlandês ao meu lado. Um irlandês cristão, e a gente acabou falando de José do Egito, o evangelho. Assim, foi assim, ó, Deus. dia 13 de novembro. Foi a coroação daquela viagem, assim, com a nossa renovação dos nossos De votos. Foi a votos. coisa mais. Que Rê, te amo, lindo. amor. Então, assim, e por isso que eu admiro, e quando eu vejo um relacionamento tão lindo, com amor, e eu profetizo em nome de Jesus que esse relacionamento produza Amém. 2, 3 crianças, que vocês sejam, cara, que vocês possam, sem dúvida, é um trabalho, a gente tem gêmeos, né, eu e a Rê. A gente tava comentando com o Sonho Lucas. do Rafael. Sonho do Não, no dia Rafa? do casamento ele falou 5 filhos. Eu falei, calma, Não, calma segura. não, 5 eu não segura que hoje em dia 5 não dá mais não. Calma. Não, que gere frutos, né? De que o mundo está É precisando de verdade. gente hoje com princípios, e a gente vem de uma base de prática de princípios que faz a diferença. Sim. Eu e Renato, a gente fala assim, estamos afiando as nossas flechas para as nações. Quando eu vejo meu filho acordando de manhã lendo uma Bíblia infantil, Uau, que lindo. ontem a gente foi na escola de oração, o Pedro adorando, 6 anos. Meu Deus. Pedro orando, assim. Presente, né? E assim, cara, que transborde isso na vida de vocês. Eu Amém. desejo do fundo do meu Recebo em nome de coração. Jesus. Cara, eu vejo vocês no culto de terça-feira, que é lindo lá. Eu quero ir um dia. Eu falei, Você tem que ir. Rafa, me convida, Michelle, me Vai, convida. só vai. Tá aberta a De porta. terça a gente tava Todos gravando à estão noite. convidados, inclusive, terça-feira, no Room Concept, a gente faz um No Room culto bem, Concept, bem evangelístico, aberto para Mas- todos que quiserem ir. Então, Amém. quem quiser ir, fica à vontade. Gente, não acredito que tá chegando ao fim, mas enfim. Ah, Uma mensagem para quem assistiu a gente, tá assistindo a gente, que você poderia deixar pra essa câmera aqui. para essa câmera aqui. Ó. Olha lá. A volta de Jesus é real. Ele está voltando. E
a mensagem que está no meu coração nesses últimos dias é: busque ao Senhor, busque o caráter de Cristo. E entenda o quanto você é amado e o quanto o Senhor te quer. Entenda que você pode ter um relacionamento com Jesus. Busque isso, porque no final de tudo, de todas as nossas correrias da vida, a gente precisa, né, ganhar dinheiro, a gente precisa ter projetos, nós precisamos de tantas coisas, isso é legítimo. E o Senhor honra isso, mas acima de tudo está o nosso relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor. Então, o meu coração tem palpitado por isso esses últimos dias de verdade, com toda a minha verdade. Senhor, me faça agradável a Ti. Então, que nós sejamos agradáveis, que nós carreguemos o caráter de Cristo, que é manso, humilde, puro e, acima de tudo, amar o próximo, amar as pessoas. Então, talvez seja essa mensagem que é o que está no meu coração todos esses dias. Amém. Shelly, muito obrigado por ter feito parte dessa história que está sendo construída. Espero que você tenha gostado. Amei. E antes da gente terminar, eu quero agradecer vocês que nos acompanham, vocês compartilhem, né? Compartilha com a mãe, Sim. Manda, não é convertido, não conhece sobre Jesus, manda pro grupo de WhatsApp, tem um link, tem uma mensagem que precisa chegar a algumas pessoas e a gente ora para que chegue para você. E para você que nos acompanha, muito obrigado, mais uma vez, de coração. Vou deixar o QR Code aqui, se quiser contribuir com o nosso projeto, amém. E podemos, vou ser ousado aqui agora, né? Ousado, amor de Deus, não. Posso pedir pra gente terminar com uma palhinha? Claro. Daquilo que tocar o seu coração. Nossa, vamos. Obrigado, fiquem com Deus, um pouquinho da voz de Michelle Thaler. Muito obrigado mais uma vez, Michelle. Obrigada, eu. Bom, eu vou fazer uma música que eu nunca cantei em nenhum lugar, que é uma música minha, que eu já gravei, nunca cantei. Preciso lançar essa música, orem por isso. Vamos lá. Mas eu vou cantar um pedacinho dela, então. Nada está oculto dos teus olhos, ó Senhor. Aonde quer que eu vá, você vai me encontrar. Se eu subir a montanha, ali você está. E no mais profundo vale não me deixará. Estás aqui, eu posso te sentir. Estás aqui, eu posso te ouvir. Meu amigo inseparável é você, Senhor. Você é Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Você é Emanuel, Deus bem perto, Deus bem perto, Emanuel. Amém. Uau. Glórias a Deus. Obrigado. Obrigada a você, obrigada por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Beijos. Amém. Obrigado.